Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor James, eu sou professor de matemática e é uma honra te receber aqui nesse momento, nessa aula. Espero que eu possa compartilhar com vocês algum pouquinho da experiência daquilo que pude aprender ainda na matemática aí. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se possível, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo com mais alunos aí, que é para que mais e mais pessoas possam estar também assistindo esse vídeo aí. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Então, vamos começar. Hoje o tema da nossa aula é sobre proporcionalidade. Então, a gente vai resolver alguns problemas de proporcionalidade. Então, antes da gente começar, vamos soltar a vinheta aí. Isso aí, gente. Então, hoje vamos trabalhar então aí a situação problema de proporcionalidade. Dentro desse tema aí temos então a seguinte habilidade: resolver e elaborar situações problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisões em parte, proporcionais, taxa de variações em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. O objetivo, então, é resolver situações problemas que envolvam relações de proporcionalidade em diversos contextos e áreas do conhecimento, utilizando, então, assim, modelos matemáticos, elaborar situações problemas que envolvam relações de proporcionalidade em diversos contextos e áreas do conhecimento, utilizando, então, modelos matemáticos. Beleza? Então, para iniciar, vamos relembrar, então, que são grandezas proporcionais, pessoal. Então, para vocês aí, duas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais. O que seria diretamente proporcionais? É quando ambas as grandezas aumentam ou ambas as grandezas diminuem simultaneamente e proporcionalmente. Um exemplo disso aí, pessoal, é, por exemplo, o perímetro de um retângulo. Se a gente for observar, o perímetro de um retângulo está em função da medida do seu lado. Quanto maior for o lado, maior será o perímetro. Menor o lado, menor é o perímetro. Outro exemplo são as relações, por exemplo, entre pesos e valor a pagar. Por exemplo, você compra um produto por quilo, e aí, dependendo da quantidade de quilo que você vai comprar, maior vai ser o preço então a pagar. Por exemplo, 1 quilo de cebola vai custar um valor X. Se você comprar 5 quilos, esse valor vai irá aumentar, então, aí 5 vezes. Beleza? Então, a gente tem aí as grandezas, essa relação, uma aumenta, a outra aumenta também. Existem também as grandezas inversamente proporcionais, né? E o que seria, então, uma grandeza inversamente proporcional, pessoal? Então, as grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza aumenta e a outra diminui simultaneamente em proporcionalidade. Exemplo, por exemplo, a gente tem a relação entre a velocidade e o tempo. Por exemplo, quando um automóvel vai fazer um trajeto de uma cidade A até uma cidade B, se ele for uma velocidade de 80 km por hora, ele vai demorar um certo tempo para chegar nessa cidade B. Se ele aumentar essa velocidade, ele vai diminuir esse tempo. Então, a velocidade V e o tempo T são inversamente proporcionais, né? À medida que uma aumenta, a outra diminui e vice-versa proporcionalmente. Então, nesse momento, a gente vai aplicando essas grandezas aí nas situações problemas que a gente vai ver logo, então, mais adiante. Então, vamos para o próximo exemplo aí. Temos aí, então, a primeira situação. As bactérias apresentam como forma de reprodução a reprodução binária. Esse tipo de reprodução assexuada acontece quando as bactérias duplicam seu material genético e se dividem em duas, mas ambas terão a mesma quantidade de DNA e representarão as mesmas funções. Então vamos completar a tabela que representa a reprodução dessas bactérias. Então, se a gente observar aí, temos então inicialmente aí uma bactéria, ela vai se reproduzir gerando duas. E aí, se eu tiver duas bactérias, ela se reproduz virando 4. E aí a gente vai ter então aí essa relação aí de duplicidade, né? Onde a linha de baixo representa então o dobro
duas vezes a linha de cima, né, pessoal? Então, relação do dobro, duas vezes. Então, qual vai ser aqui o número de bactérias quando a reprodução for igual a 16? Então, como a gente tem um dobro, então a coluna de cima vai representar sempre a metade da de baixo. Então, se eu tenho 16 embaixo, logo em cima eu terei a metade, que é 8. Então, observe então que quando eu multiplico 2 vezes 8 igual a 16. E se eu tiver na linha de cima 20, quanto vai ser a minha reprodução? Então, a minha reprodução aqui na linha de baixo vai ser igual, então, aí ao dobro, exatamente, a 40. Né? Então, 40 vai ser esse valor, então. Então, observe aí, 2 vezes 20, 40. E se eu tiver 50, e o valor vai ser igual a 100. E para que chegue a 140, qual vai ter que ser o valor? Então, como a linha de baixo é o dobro, então logo a linha de cima vai ser igual a 70. 2 vezes 70, 140. Então, observe que à medida que a linha de cima aumentou, a de baixo também aumentou. Então, que tipo de proporcionalidade é essa? Exatamente a que você pensou. Então, temos aqui a proporcionalidade direta. Então, diretamente proporcional. Certo, pessoal? Então, vamos aqui então para mais um exemplo aqui, sabendo que as distâncias expressas nos mapas e maquetes indicam uma constante proporcional chamada de escala, usada na transformação para a distância real, responda: a distância real em linha reta de uma cidade A até uma cidade B é igual a 3.000 km. Mas estava analisando o mapa e, ao medir com a régua, percebeu que a distância entre duas cidades no mapa é de 12 centímetros. Qual é a escala utilizada no mapa? Então, para a gente analisar essa escala, a gente vai analisar que a escala é uma razão entre a distância real, né, do mapa aí, a distância no mapa sobre a distância real. Então, se a gente for pegar a distância no mapa é 12 centímetros e o real é igual a 3.000 quilômetros. Então, uma coisa importante, pessoal, é observar que a gente tem duas unidades de medidas distintas. E para a gente fazer esse cálculo, vamos ter que usar unidades de medidas iguais. Então, vamos transformar essa unidade quilômetros em centímetros. E aí é importante frisar que um quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Ok? Então, sendo assim, vamos ter então aí a resolução. Então, se a distância é 3.000 quilômetros e cada quilômetro é igual a 100.000 centímetros, então a gente vai ter 300 milhões de centímetros, tá? Então, substituindo nessa escala aqui, então o E de escala vai ser igual a 12 centímetros dividido por 300 milhões de centímetros. E aí sim, temos aí a mesma unidade nas razões aí, mapa e real. E agora é só a gente fazer então aí essa simplificação. Então, fazendo a simplificação, vamos dividir então aqui o 12 por 3 e o 300 milhões por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 300 milhões dividido por 3 dá 100 milhões. Seguindo mais uma vez, agora vamos dividir 4 e 100 milhões por 4. Dividindo ambos os membros aqui, o numerador e o denominador da fração por 4. 4 dividido por 4, 1. E 100 dividido por 4, 25. Então, logo a escala desse mapa, cada centímetro no mapa representa 25 milhões de centímetros no real. Tá, pessoal? Então, essa é a solução aí desta questão. Voltando aí, então, vamos ver a próxima. Então, exemplo, certo automóvel consome em média 15 litros de combustível para percorrer 150 km.
Ao manter essa média, quantos litros serão necessários para que o automóvel percorra 200 km? Observe, então, temos duas grandezas, combustível e distância. Então, com 15 litros, então, a primeira grandeza, litros, 15 litros, é igual, dá para percorrer 150 quilômetros. Já 200 quilômetros, quantos litros vão ser necessários? X. Então, vamos resolver esse probleminha. Fazendo aí, temos então, gente, ó, podemos, para resolver essa situação, usar aí a regrinha de 3. Então, 15 corresponde a 150, assim como x está para 200. E aí fazemos as multiplicações cruzadas. X vezes 150 dá 150x. E 15 vezes 200 dá igual a 3.000. Passamos os 150 dividindo, vamos ter logo 3.000 dividido por 150, x igual a 20 litros. Então, observe aí que a grandeza é diretamente proporcional aí, né? Seguindo aí, pessoal, agora nossa atividade número 3. Então, ó, certo automóvel consome em média 15 litros de combustível para percorrer 150 quilômetros. Então, fazendo aí a nossa solução, quantos litros serão necessários para o automóvel percorrer 200, 250, 300, 350 e 500 quilômetros? Vamos completar a tabela aí. Então, ó, completando essa tabela, a gente pode analisar, ó, que 15 está para 150 e 220 está para 200. Observe que, ó, esse número aqui à medida que eu aumentei aqui, ó, 150 para 200, aumentamos 50 litros. Desculpa, aumentamos 50 quilômetros, né? Ó. E aqui no combustível foi então de 15 para 20, ou seja, aumentou 5 litros. Logo, podemos dizer que com 5 litros ele irá percorrer então 50 quilômetros. Assim, quando eu aumentar de 200 para 250, aumentamos mais 50, aqui também vamos aumentar mais 5 quilômetros. Logo, 20 mais 5, 25. Aqui é a mesma coisa, né, pessoal? De 250 para 350, logo mais 5, 25 mais 5, 30. Aqui também, de 300 para 350, 50, logo 30 mais 5, 35. Já neste último, temos aqui 500 quilômetros. De 300 para 500, observe que aumentou 150. Logo, basta a gente dividir aí então, ó, 150. Temos então 3 vezes aqui, ó, 50 mais 50 mais 50. Então, do outro lado vai ser 5 mais 5 mais 5. Então, vamos aumentar do outro lado 15 quilômetros, né? 35 mais 15, 50. Observe. Então, tá aí, pessoal, a relação de correspondência. 25 está para 250, 30 para 300, 35 para 350 e 550 para 500. Observe que os números à direita são múltiplos de 10, então a gente poderia também resolver só multiplicando por 10 e a grandeza é diretamente proporcional. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Mais um pequeno exemplo aí para a gente finalizar então a nossa aula aí. Então temos aí, pessoal. Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu uma grande erupção do vulcão Bulusan, nas Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS, então, e com longitude de 124, graus e 3 minutos a leste do meridiano do Greenwich, retangular da localização do vulcão com relação à longitude da forma decimal é. Então, ó, nesse problema, o que a gente precisa entender é que 1 grau corresponde a 60 minutos. E que 60 minutos, né, gente, é
e que 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá bom? Então, 1 grau é igual a 60 minutos, e 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Vamos lá então a solução. Então temos aqui, pessoal, 1 grau corresponde a 60 minutos. Então 3 minutos corresponde a quantos graus? Regrinha de 3, pessoal. Multiplicamos cruzado. 1 vezes 3, 3. X vezes 60, 60x. Passamos dividindo. 60, então fica 3 sobre 60. Logo, 0,05 graus. E para finalizar, somamos, né, gente? Temos 124 graus e 3, né, 0,3 minutos. Então, para verificar esse 0,3 aqui, então acrescentamos 0,05, que é o mesmo que 0,5 graus. Então, a resposta é 124,05 graus. Tá? Então, os 3 minutos vai dar 0,05 graus. Né? É isso aí. Então, mais uma vez, então, pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês até esse momento nessa aula. De grande valia a presença de cada um. Queria agradecer de verdade. Um grande abraço e até a próxima, se Deus